Prezados alunos, vamos aqui iniciar mais uma aula do nosso curso, falando ainda sobre tradições navais. Essa é a 25ª aula e vamos tratar do seguinte assunto: apito marinheiro. O apito marinheiro ou apito do marinheiro é um acessório dos uniformes. Vou aproveitar aqui para tirar a dúvida de alguns alunos aqui que têm me perguntado pelo WhatsApp. Para começar a estudar, pessoal, você paga apenas R$ 29,90 para oficiais, R$ 24,90 para praças. Por que apenas isso? Porque é por assinatura mensal. Esse valor aqui dá acesso ao curso por um mês, pessoal. No final do mês, se você quiser continuar estudando, você paga mais esse valor aqui pelo próximo mês, e assim sucessivamente. Assim você não precisa desembolsar uma grande quantia no início para adquirir um curso. Então você vai estudando de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade financeira. O curso está no site www.rm2total.com.br, que eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Então aqui, pessoal, vamos ver aqui o apito do marinheiro. O que eu fiz aqui? Na publicação de Tradições Navais da Marinha, que consta da nossa bibliografia, esse assunto é relativamente pequeno também. Porém, há inúmeras peculiaridades aqui, inúmeras coisas que a Marinha pode explorar e pedir na prova. E se isso realmente não for bem explicado, o aluno ele vai fazer uma leitura da publicação e não vai compreender todos os detalhes nem vislumbrar onde a Marinha pode cobrar alguma coisa. Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte, é que o apito do marinheiro é um apito especial. E para isso, pessoal, o que eu fiz? Apesar de não constar na publicação, eu trouxe aqui a figura do apito do marinheiro. É esse apito aqui, ele consta de uma argola, aqui é onde está o cursor aqui do mouse, certo? Nessa argolinha aqui, ó, passando para outra figura, é preso aqui um cabo. Esse cabo aqui, ele passa no pescoço, fica preso no pescoço de quem usa o apito. Então esse é o apito do marinheiro. E aqui eu trouxe um apito normal desses que nós já conhecemos. Então precisamos saber que o apito do marinheiro é um apito especial. Isso é a primeira coisa que nós precisamos saber. A segunda coisa que nós precisamos saber para a nossa prova é o seguinte: nós já vimos em aulas anteriores de tradições navais que o oficial de serviço ele utiliza um apito, também preso ao pescoço por um cabo. Mas, pessoal, prestem muita atenção agora. O oficial de serviço utiliza um apito que não é o tradicional. Então vou fazer uma pausa aqui para explicar aos senhores. O que a publicação quer dizer que não é o tradicional? Quer dizer o seguinte, que o apito que o oficial de serviço usa não é esse apito especial aqui, o apito do marinheiro. O oficial de serviço, ele usa esse apito normal aqui, pessoal. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, acrescentei aqui essas figuras, para que você possa entender melhor. Então, o oficial de serviço não usa o apito tradicional, o tradicional apito do marinheiro. E para que serve, pessoal, o apito que o oficial de serviço usa? Serve para cumprimentar ou responder a cumprimentos dos cerimoniais de navios ou lanchas com autoridades que passam ao largo. Então, uma pausa aqui para eu explicar para os senhores. O que acontece? O oficial de serviço
de um determinado navio está ali no seu navio. E ao largo do seu navio, ou seja, ali do lado do seu navio, vai passar uma lancha ou vai passar um outro navio com uma autoridade. Então o oficial de serviço, ele usa esse apito para cumprimentar o outro navio ou a lancha que está com uma autoridade. Então, pessoal, como se dá o nome desse cumprimento aqui? Honras de passagem. Honras de passagem, então é o cumprimento aqui que um oficial de serviço faz quando passa ao largo do seu navio uma lancha ou um outro navio com autoridade. Dando continuidade agora à nossa leitura aqui, a partir do ponto e vírgula. Mas o cadarço que o prende ao pescoço mantém-se como parte do símbolo tradicional. Ou seja, apesar do oficial de serviço não usar o apito tradicional, o apito do marinheiro, ele usa um cadarço que prende o apito dele ao pescoço, como o cadarço tradicional do apito do marinheiro. É isso que nós precisamos saber. Então, para que você entenda bem, vamos recapitular. Apito do marinheiro é um apito especial, nós já vimos aqui o formato do apito. O oficial de serviço, ele não usa o apito do marinheiro, ele usa um outro apito, que é esse apito normal que nós conhecemos. Para que serve o apito do oficial de serviço? Para fazer as honras de passagem, para cumprimentar e responder a cumprimento de navios e lanchas que passam ao largo do seu navio, transportando a autoridade. E o cadarço que o oficial de serviço usa é o mesmo cadarço aqui do apito tradicional, do apito do marinheiro. Bem, pessoal, dando continuidade, agora nós vamos ver para que serve o apito do marinheiro, esse apito especial que nós temos aqui na nossa marinha, para os toques de rotina. Então veja bem, pessoal, os principais eventos da rotina de bordo são ordenados por toque de apito. Apenas para que você entenda, eu darei um exemplo aqui. Na hora do almoço, na hora do rancho, então ali no fonoclama do navio vai ser dado um toque de apito, é um toque especial que significa o quê? Rancho. Então as pessoas vão se dirigir para o rancho para poderem almoçar. Isso que significa toques de rotina. Para chamadas de quem exerce funções específicas. Então, por exemplo, pessoal, nós podemos chamar determinado militar que exerce uma função específica por meio do toque de apito. Então esse militar vai ser chamado para comparecer onde fica o oficial de serviço. Também é usado para alguns eventos que envolvam pequena parte da tripulação. O que seriam esses eventos aqui? Seriam determinadas fainas que vão envolver aqui pequena parte da tripulação. Então, esse tópico aqui, na verdade, ele se confunde com esse tópico de baixo. Mas como na nossa publicação está escrito assim, eu trouxe escrito assim, porque eu não deixo de falar nenhuma palavrinha da publicação, evitando que isso caia na prova e o aluno não saiba. Então, pessoal, vamos passar aqui para outra finalidade do apito do marinheiro. Para comando de manobras. As fainas de bordo, nós já vimos o que significa faina em aulas anteriores de tradições navais, são as tarefas executadas a bordo. Ainda hoje, em especial, as manobras que exigem coordenação e ordens contínuas,
de um mestre ou contramestre, nós já vimos também em aulas anteriores de tradições navais quem é o mestre e quem é o contramestre, quem são essas figuras aqui a bordo. Então essas fainas são conduzidas somente com toques de apito. O mestre e o contramestre, eles ficam ali apitando para coordenar as fainas. Fazê-lo aos gritos denota o quê? Uma pouca qualidade marinheira do dirigente da faina e da sua equipe. Então, pessoal, toda vez que houver uma faina a bordo, o mestre ou o contramestre vai comandar essa faina através de toques do apito, desse apito especial, do apito do marinheiro, não devendo gritar, porque executar uma faina através de gritos denota pouca qualidade marinheira. Recapitulando para que você grave, então, para que serve o apito do marinheiro? Para executar toque de rotinas, serve para chamar também quem exerce funções específicas e também serve para quê? Serve para executar manobras que exijam aqui coordenação e ordens contínuas do mestre ou do contramestre, ou seja, para eventos que envolvam uma pequena parte da tripulação. Dando continuidade, pessoal, nós temos então os toques de apito, e eles são agrupados ou grupados. Então os toques de apito estão agrupados por tipos, e são 5 tipos aqui que nós temos de toque. Os senhores precisam efetivamente decorar esses 5 tipos de toques. São toques de, primeiro tipo, continência e cerimonial. Segundo tipo, toque de fainas. Terceiro tipo, toque de pessoal subalterno. Quarto tipo, divisões. É o toque de divisões. E quinto tipo, o toque de manobras, que são os toques que são executados durante as manobras. Então, pessoal, temos aqui 5 tipos de toque. Pessoal, toque de continência e cerimonial são toques usados para prestar continência e num determinado cerimonial para uma autoridade específica. Toque de fainas são toques que vão ecoar pelo navio no fonoclama para o início de uma determinada faina, como por exemplo postos de combate. Nós já vimos o que é uma faina de postos de combate em aulas anteriores também aqui de tradições navais. Pessoal subalterno. O toque de apito ele pode ser usado para chamar o pessoal subalterno à presença do oficial de serviço. Divisões. O toque de apito pode ser usado para que as divisões se reúnam, as divisões administrativas do navio. E também o toque de manobras, que como nós vimos são os toques usados nas manobras do navio. Então esses 5 tipos de toque, os senhores efetivamente precisam decorar aqui. Revisando, continência cerimonial, fainas, pessoal subalterno, divisões e manobras. Pessoal, agora um pouco da história do apito. O que nós precisamos saber da história do apito? Que ele tem sido, ao longo dos tempos, uma das peças mais características do equipamento de uso pessoal da gente de bordo, ou seja, do pessoal de bordo. Então o apito, ele traz um significado muito grande, porque ele é uma peça das mais características do equipamento usado a bordo. A primeira coisa que nós vamos ver agora sobre a história do apito é o uso pelos gregos e romanos, que já usavam
para fazer a marcação do ritmo do movimento de remo nas galés. As galés eram embarcações movidas a remo. Então, o pessoal que estava remando, para que eles não ficassem descoordenados, para que eles não dessem remadas descoordenadas, essas remadas, elas eram coordenadas pelo toque do apito. Então, o toque do apito sinalizava o momento de puxar o remo. Os gregos e os romanos já faziam isso. Com o passar dos anos, o apito se tornou uma espécie de distintivo de autoridade e mesmo de honra. Ou seja, o apito passou a ser um distintivo, distinguia uma autoridade. Ou seja, quem usava o apito significava que era uma autoridade. Na Inglaterra, o Lord Rig Admiral usava um apito de ouro ao pescoço. Então, vocês vejam como o uso do apito significava o quê? Que quem o usava era uma autoridade. O apito de prata era usado pelos oficiais em comando. Então, o oficial que comandava um navio, ele usava um apito de prata, também preso ali ao pescoço por um cadarço, chamado apito de comando. Eram levados tais símbolos em tanta consideração, ou seja, o apito era levado em tanta consideração como um símbolo de autoridade, que em um determinado combate, o oficial que usasse um apito preferia jogá-lo ao mar ao deixá-lo cair em mãos inimigas, face à importância que o apito tinha para distinguir aqui uma autoridade. E o apito hoje, pessoal, ele continua preso ao pescoço, também por um cadarço, só que de tecido. E tem utilização para os toques de rotina e comando de manobras. Além disso, pessoal, tem a utilização para quê? Para poder chamar determinadas pessoas que utilizam funções específicas a bordo. Então, pessoal, nós terminamos aqui a nossa aula sobre apito, esgotamos todas as possibilidades de pergunta. E agora nós vamos resolver uma questão que caiu na prova de oficiais em 2018. Mesmo resolvendo todas as questões dos concursos anteriores aqui, no que tange a tradições navais, depois desse bloco de aulas de tradições navais, eu trouxe aqui uma questão de 2018, questão 28 da prova amarela, sobre apito, para que os senhores possam ver o tamanho das peculiaridades aqui dessa matéria e as especificidades que a Marinha cobra na prova. Por isso é muito importante aqui o aluno estar atento na aula, nas coisas que eu coloco na aula. Segundo as tradições navais da Marinha do Brasil, o apito marinheiro, ao longo dos tempos, tem sido uma das peças mais características do equipamento de uso pessoal da gente de bordo. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, na Marinha do Brasil, na época dos navios à vela, a rotina de bordo era marcado com toques de apito, o que não mais ocorre na atualidade. Pessoal, vejamos o seguinte: a Marinha cobra exatamente o que está na publicação. Na nossa publicação não tem dizendo nada a respeito que na época dos navios à vela a rotina de bordo era marcada com toques de apito. Não tem isso. O aluno poderia até ficar na dúvida aqui. Porém, tem também escrito aqui nessa afirmativa A o seguinte: o que não mais ocorre na atualidade. E nós sabemos que na atualidade nós vimos que o apito serve sim para os toques da rotina de bordo. Então, a alternativa A errada.
Alternativa B. O apito marinheiro tornou-se uma espécie de distintivo de autoridade e mesmo de honra. Até aqui está certo, pessoal. Sendo utilizado por todos os oficiais para a transmissão de ordens. Errado, pessoal. Os oficiais não utilizam o apito para transmissão de ordens. Nós vimos que os oficiais de serviço hoje utilizam o apito, sim. Primeiro, que não é o apito do marinheiro, e segundo, que é para honras de passagem. Então, pessoal, isso não ocorre. Então, a letra B está errada. Letra C. Hoje, o apito marinheiro continua preso ao pescoço por um cadarço de tecido e tem utilização apenas para comando de manobras. Não é apenas para comando de manobras, pessoal. É para rotina de bordo e para chamar também pessoas que ocupam funções específicas a bordo. Então, letra C também está errada. Letra D. Os toques de apitos estão grupados por tipos em toques de continência e cerimonial. Correto. Fainas, correto. Pessoal subalterno, correto. Divisões, correto. E manobras, correto. Então, a princípio é a letra D. Mas vamos ver também a letra E e analisá-la. O oficial de serviço utiliza o apito marinheiro, que serve para cumprimentar ou responder a cumprimentos dos cerimoniais. Olha aqui que afirmativa capciosa essa, uma pegadinha da Marinha. Pessoal, nós vimos aqui, eu expliquei, que o oficial de serviço, ele não utiliza o apito marinheiro, ele utiliza um outro tipo de apito, que não é o tradicional apito marinheiro. Então a E está errada, a alternativa certa é a letra D, pessoal. Daqui a pouco a gente volta para falar aqui ainda de uniformes, falando de alamares, condecorações e medalhas. Até daqui a pouco, pessoal.